Hoje nós vamos falar nesse vídeo sobre interceptação. Será que você tem um signo interceptado no seu mapa? O que isso significa e o que isso traz de influência para o seu mapa astral? Vem comigo entender como funcionam as interceptações no nosso mapa. Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Flávia e essa é a Conscientize. Por aqui a gente fala de astrologia e autoconhecimento. Então, se você está aqui pela primeira vez e se interessa por esses assuntos, eu te convido a assistir os outros vídeos do nosso canal. Se inscreve, deixar o like, que nos ajuda muito a continuar trazendo esse conteúdo. E a nossa intenção é sempre trazer com essa didática, com essa maneira de explicar, que torne o mais claro possível para vocês. Sempre abertos também às dúvidas que vocês tenham e sugestões. Então, assim, o que é a interceptação, né? Eu trouxe aqui um mapa de exemplo pra gente ver juntos e aí eu mostro para vocês o que é isso visualmente, né? Como isso acontece e quais as influências que isso traz, né? Afinal, como que isso reflete no meu mapa, o que exatamente acontece. Então, assim, a gente já falou por aqui sobre as casas astrológicas, né? Eu tenho um vídeo falando só sobre as casas. Se você ainda não assistiu e ainda tem dúvidas sobre essa questão, eu vou deixar no cardzinho. E aí, lá a gente entendeu que temos 12 signos no zodíaco e temos 12 casas dentro desse mapa, né? Então ele é todo dividido assim, como eu digo que é como uma pizza, né? Porque ele tem essas fatiazinhas aqui. Meu Marte em Touro simplificando a situação. Então assim, ele tem essas 12 partes e aí cada parte dessas vai abrir um signo, né? Contado o seu ascendente, ela vai abrir um signo. Quando acontece uma interceptação, tem um dos signos do zodíaco que ele não abre nenhuma das casas. E aí aqui nesse mapa, se a gente for observar, a gente tem um ascendente em Leão, e aí o próximo signo que deveria abrir a próxima casa, ou seja, a casa 2, deveria ser Virgem. E no entanto, ele já abre aqui em Libra. Ou seja, Virgem está aqui dentro inteiro dessa casa, né? Ele está todo aqui dentro dessa casa. E aí isso a gente chama de interceptação, quando a gente tem um signo inteiro dentro de uma casa. Quando a gente tem esse signo assim, o oposto complementar dele vai estar na outra ponta, também acontecendo a mesma coisa. Então, se a gente olhar lá em Peixes, também acontece de ele estar inteiro dentro dessa casa 7, né? E aí, o que significa isso? O que exatamente traz de influências para o meu mapa astral essa interceptação? Bom, o signo interceptado, ele tem uma característica de ser um signo que a gente não tem aquele arquétipo fluindo diretamente no nosso mapa, né? Significa que não temos esse arquétipo no nosso mapa? Não, significa que ele está ali, mas ele está ali contido dentro daquela casa. Aquela casa ali, ela tem mais influência aqui, ó, de Leão e Libra, mais consciente, né, dessas energias. E Virgem tá ali acomodadinho entre os dois, né, quietinho, meio fechado ali dentro desses dois arquétipos. E aí o que acontece? Essa pessoa, para ela desenvolver as características virginianas, ela vai precisar trabalhar essas características. Não é algo que flui naturalmente, né? Como os demais signos que abrem as outras casas. É algo que ela precisa criar consciência daquela energia. Então, se a gente está falando de uma energia de Virgem, a gente está falando que essa pessoa ela precisa criar consciência da capacidade analítica dela, da capacidade de organização dela, do servir, da postura mais objetiva. Estamos falando de uma casa 1. Essa pessoa ela pode ter questões de autocríticas, de inseguranças ligadas à maneira como ela se expressa e ela não tem plena consciência disso, né? Ela não sabe exatamente o que acontece ali, mas ela sabe que ela tem uma dificuldade nessa expressão. Assim como nos relacionamentos com a interceptação de Peixes. Então, ela vai precisar ter
uma tomada de consciência maior desse arquétipo, né? Ela vai precisar entender essas questões. E a vida, ao longo da vida dela, ela vai passar por situações em que esse lado virginiano vai ser mais cobrado e o lado pisciano nas relações também. Ou ela vai encontrar pessoas que tenham esse signo muito forte para ela vivenciar essas situações e tomar essa consciência dessas características. Outra questão que pode acontecer é ela ter essas pessoas com esses signos fortes no convívio dela e ela não gostar daquilo, ela não conseguir ter uma afinidade com essas pessoas, né? Ter um ranço de virginiano, porque ela tá vendo ali aquelas características que ela tem uma dificuldade maior de desenvolver. Mas, na verdade, essa convivência acaba sendo muito produtiva, porque é justamente isso que ajuda ela a desenvolver esses pontos mais desafiadores. Assim, o pessoal tem um pouco de receio dessa questão da interceptação, né? É um signo que eu não vou conseguir desenvolver, é um signo que vai me trazer problema, se tá envolvendo virgem tem muita ligação com o serviço, então isso significa que a minha vida profissional vai ser um grande obstáculo. E não é exatamente assim. Como a gente sempre fala por aqui na Conscientize, a astrologia ela não é algo impositivo, né? Como se diz, os astros eles não obrigam, eles inclinam. Então isso significa que ela vai precisar fazer um esforço maior para acessar essas características de virgem, mas ela tem esse potencial. Ela só tem em um nível mais inconsciente, mais guardado, mais contido. Mas tá ali, né? Quando a gente fala nas aberturas dessas casas, isso tem um nome técnico, né? Que a gente chama de cúspide, né? Então, a cúspide da casa é o que dá a tonalidade para aquela casa. Algumas pessoas, por exemplo, aqui nesse mapa dá pra gente ver, tem no finalzinho de um signo. Então, se essa casa tá abrindo aqui em Leão, significa... Aqui eu tenho essa divisão aqui exata, né? Da abertura. Isso é a cúspide. Então, eu tenho a cúspide dessa casa em Leão e eu tenho Virgem aqui dentro e fecha ela em Libra. Então, o que a gente tem que avaliar é que essa cúspide, essa abertura, ela diz muito da energia que está agindo ali naquela casa. Consequentemente, se eu tenho um signo interceptado, né? Eu tenho a cúspide em Leão e tenho essa casa interceptada em Virgem. Isso significa que para eu acessar essas características de Virgem, que estão mais contidas, que estão mais inconscientes, mais reservadas, eu vou levar um tempo a mais para conseguir acessar elas. Para eu conseguir acessar isso, eu preciso passar pelo arquétipo de Leão. Ou seja, primeiro eu preciso trabalhar o arquétipo de Leão, entender essas questões leoninas, e aí eu consigo trabalhar o lado virginiano, né? A gente fala que é como se fosse portinhas aqui. Então, eu tenho, para entrar nessa energia virginiana, eu preciso passar por Leão. E antes de eu sair dessa casa aqui, eu vou ter que passar por Libra, né? Eu vou ter que passar pelo filtro de Leão na entrada, pelo filtro de Libra na saída. E aí, o que isso significa? Que eu posso olhar para o sol dessa pessoa, né? No caso, está aqui em Aquário, para eu entender o que eu posso trazer de informação para ela trabalhar essa interceptação, né? Então, se ela tem o Sol em Aquário ali, e a gente está falando, por exemplo, de um signo que traz muita questão do mental, do intelecto, de trabalhar as ideias, pode ser através de buscar informação, de buscar autoconhecimento, de buscar se entender, buscar métodos de organização, né? Porque Aquário é muito disperso. Buscar métodos de organização, ela começa a acessar esse Virgem interceptado. Então, olhem os regentes dessa casa que está interceptada. Marte aqui também, ó, a gente está no decanato de Marte, estão vendo? Então, também, olha lá Marte da pessoa tá Touro, lá na casa 8. Tudo isso vai somando informações. Então, a gente olha o regente da casa em que abre essa cúspide, né? E aí, a gente tem aqui Leão, com a regência de Marte. Eu vou olhar lá para o Marte da pessoa, entender o que esse Marte me traz de informação, né? Eu tenho um Marte em Touro, eu posso fazer com que essa pessoa, ela analise os processos dela, ela entenda
O que que leva ela a se sentir frustrada com a organização do dia a dia dela, por exemplo? O que leva ela a se autocriticar e ela fazer essa reflexão e aí ela consegue acessar essa energia virginiana. Então, olhem os regentes dessas casas para vocês conseguirem trazer informações de como ir acessando esses signos interceptados. Porque quando a gente tem essa interceptação, a tendência maior, como esse signo está contido, ele está guardado ali naquele nível mais inconsciente, como a gente falou, a tendência maior é a pessoa expressar o lado mais sombra desse signo, né? Então vamos pegar Virgem aqui. Virgem no lado mais desafiador. Vai ter a questão da crítica, vai ter a questão do detalhismo, né? De perfeccionismo. Essa pessoa tem Virgem interceptado na casa 1. Então, assim, ela pode se tornar extremamente perfeccionista com a imagem dela, extremamente crítica com essa imagem. E aí vem toda uma questão de que realmente, como a gente falou, ela não vai gostar de virginianos, ela vai ter um problema de lidar com essas questões. E ela pode, inclusive, se fechar e não querer trabalhar essa energia de Virgem. E aí ela não consegue trazer esse potencial, né? A gente tem que pensar aqui no mapa como um fluxo. E aí essa energia ela tem que circular aqui dentro. Então, se ela barra aqui na casa 1, como que ela vai vivenciar as questões de Libra, de Escorpião? Vai ficar tudo meio trancadinho, né? Ela não vai conseguir dar continuidade. Então, ela precisa trazer essas questões desse arquétipo de Virgem, entender isso, entender o que está guardado aqui, né? E como ela está vivenciando, entender a fundo esse arquétipo e como ela está vivenciando esse arquétipo, se ela está realmente no polo mais desafiador, e aí ela começar a trazer isso para a consciência, com a ajuda do regente, com a ajuda dos planetas que aqui estejam, né? Aqui a Lua já está quase na 2, mas poderia estar aqui bem Virgem, e aí a gente diria que essa Lua ela está confinada, ou seja, essa pessoa ela também teria questões emocionais muito guardadas, muito contidas. Tem que entender os planetas que estão ali, a regência, o arquétipo, como ele funciona e começar a trazer isso para a consciência, né? Prestem atenção se vocês têm signos interceptados, planetas confinados, prestem atenção nesses arquétipos, nessas energias e comecem a entender como isso está atuando na personalidade de vocês. E se vocês perceberem que realmente estou muito autocrítica, estou muito perfeccionista e tenho Virgem interceptado, começa a trazer mais a energia mais consciente desse arquétipo. Olha lá no nosso curso e começa a trabalhar para trazer um nível, né? A gente fala lá dos níveis, para trazer um nível maior de consciência desse arquétipo. Tá bom? Espero ter ajudado vocês. Se ficou qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Super beijo, vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau.